Olá, sejam bem-vindos ao FBCcast, o podcast desenvolvido por alunos do curso Jovem do Futuro da Fundação Batista Central. Eu sou Catarine Nobre. E eu sou Lara Gomes, e a gente trouxe aqui para falar sobre fisioterapia no desenvolvimento infantil. E a gente trouxe aqui uma convidada super especial, Kétila Antonini. Seja bem-vinda, Kétila. Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. Igualmente. Queria começar te perguntando, primeiramente, se existe diferença entre fisioterapia infantil e a fisioterapia convencional. E qual a importância de falar sobre a fisioterapia infantil, né? Existem muitas diferenças, né, entre uma fisioterapia pediátrica e uma fisioterapia para adultos, porque são seres totalmente diferentes, mundos totalmente complexos, né? Às vezes as pessoas não sabem e até falam que a criança é um adulto pequeno, mas não é. Não é de maneira nenhuma. Toda a fisiologia da criança é diferente, a forma como se aprende é diferente, tudo é diferente. Então, as abordagens também vão ser diferentes. Né? Precisa de um profissional especializado para que entenda como trabalhar, né, nesse desenvolvimento infantil. E precisa saber também trabalhar com lúdico, porque às vezes a gente atende um adulto, faz esse exercício aqui, tá tudo certo. Uma criança não é, você tem que criar um vínculo diferente, aí você tem que trazer várias brincadeiras para engajar aquela criança, para que ela se vincule com você, para que você consiga alguma coisa. Que ela né? se sinta à vontade. Né? Exatamente, aí senão você não consegue ganhar nada com aquela criança. Sem falar disso, ainda existe o vínculo com os pais. Né? Porque a fisioterapia pediátrica, ela não é só eu pegar e tratar aquela criança. Eu preciso também saber lidar com o pai, com o avô, com a tia, com todo mundo que geralmente leva aquela criança para as terapias, né? E que são auxiliadores fundamentais na evolução dessa criança, no resultado do seu tratamento. E eu sempre costumo dizer que é 50-50. 50% eu, né? Que eu trago as técnicas, eu trago os estímulos, o que precisa ser feito em casa e as orientações, e 50% é os pais, porque se eles não estiverem alinhados com o meu tratamento, tudo é em vão. Se ele não estiver disposto para estar, né, auxiliando a criança, não vai adiantar de nada. Não adiantar de nada. E a importância, se as pessoas não souberem, né, que existe uma fisioterapia especializada nisso, ou que não reconheçam, eles também não vão procurar, né? O que acontece é que as crianças, às vezes, têm algum distúrbio, alguma doença, algum atraso, e não se consegue identificar, ou quando se identifica muito tarde, às vezes não sabe para onde levar, né? Então, é muito importante a prevenção e a identificação precoce de vários sintomas e várias doenças para que a gente consiga tornar aquela criança mais funcional. Porque se você demorar muito tempo para procurar ajuda, aquela criança vai perdendo um tempo muito útil de neuroplasticidade, que a gente chama, né? Que é uma janela de oportunidades, que se começa a partir dos primeiros meses de vida, os 1000 primeiros dias de vida, vamos dizer assim, né? É muito importante. Então, se você não procurar ajuda nesses primeiros 1000 dias de vida, você tem grande chance da criança, assim, ter um atraso grande, né? De desenvolvimento. Mesmo com a fisioterapia, depois continua com esse atraso, né? Algumas coisas podem ser irreversíveis, né? Que é muito importante a procura nesses primeiros momentos. Ah, legal. E, Kétila, há quanto tempo que tu é fisioterapeuta e o que te fez seguir pro ramo da pediatria? Vou fazer 4 anos de formada. Eu tenho muito orgulho, assim, da minha profissão. Antes mesmo de eu cursar fisioterapia, eu já sabia que eu gostaria de trabalhar com crianças, né? Porque eu acredito que foi um dom que Deus me deu. Então, tudo que eu fazia era voltado para esse público. E antes eu queria fazer medicina, né? Eu acho que a maioria dos jovens na minha época, da área da saúde, queria medicina. Mas Deus quis que eu fizesse fisioterapia, hoje eu não tenho dúvida nenhuma disso. E assim, quando eu entrei na fisioterapia, eu já fui focada na pediatria. Então, todos os meus trabalhos, tudo que eu desenvolvi era nessa área. Ah, legal. Que bom, coisa boa. E, tipo assim, tu trabalha só nessa área de fisioterapia pediatra ou tu trabalha em outras coisas também? Eu, atualmente, essa é a minha área principal de atuação, né?
Só que antes de eu buscar as minhas especializações, eu ia aceitando o que vinha, porque a gente precisa o quê? De dinheiro. Então, eu acabei passando por algumas áreas, né? Tanto da parte adulta, trabalhei com coluna, tratamento de coluna, trabalhei com liberação miofascial e hoje ainda eu atendo 2 idosas, né? Na verdade, só uma, porque infelizmente a outra chegou a falecer esses dias. E aí hoje eu ainda atendo essa idosa, vai fazer uns 2 anos, né? Que a gente cria um vínculo com a família e permanece. E eu também tenho uma loja que está em crescimento, né? No ramo de roupas, vestuários, que eu também está em desenvolvimento. Mas a minha principal área de atuação é a pediatria. E como foi assim que tu desenvolveu para entrar na pediatria? Porque não é uma coisa muito fácil, né? Tipo, ai, eu vou entrar, vai dar tudo certo, eu vou conseguir seguir nisso aqui. No início, era muito difícil, porque aqui no nosso estado, né, em Fortaleza, existem poucos núcleos que são especialistas. O que mais se conhece é o NUTEP, que é o núcleo da UFC, né? Então, existia esse espaço, mas no espaço hospitalar não existia um centro de referência em pediatria. Né? Aí eu fiquei meio assim, sem saber para onde ir. E os cursos de especialização nessa área são muito caros. E as pessoas que trabalham com isso, as clínicas, enfim, sempre procuram profissionais ou com muita experiência ou que têm esses cursos bastante valorizados, vamos dizer assim, né? Então, eu tinha, assim, muito receio de como eu iria iniciar nesse mercado por conta dessas variantes. Mas só que Deus sabe de como fazer as coisas, né? Escreve certo E eu gosto até de falar dessa minha experiência, porque eu comecei, né, trabalhando na faculdade, os trabalhos sobre isso, aí eu passei num curso de extensão da UFC, que era o PAD, Programa de Acompanhamento e Desenvolvimento Infantil, que aí a gente conseguia ter acesso ao NUTEP, conseguia ter acesso a muitas coisas assim dessa área, porque na minha faculdade, infelizmente, não tinha coisas específicas, né? E foi daí que a minha mente começou a abrir e aí eu fui tentando fazer alguns cursos um valorzinho mais abaixo na área. E eu simplesmente tive um ato de fé e comecei a colocar meu currículo em todos os lugares que tinha clínica que trabalhavam nessa área, né, de reabilitação infantil. Foi que um dia a Karen, a dona da Supera Kids hoje, é onde eu atualmente trabalho, ela entrou em contato comigo e pediu para eu ir fazer uma entrevista. Aí eu, não tô acreditando, isso parece ser surreal. E quando eu cheguei lá, ela disse assim, olha, eu vou ser sincera com você, eu não olhei seu currículo. Aí eu, como assim ela não olhou meu currículo? Não olhei seu currículo porque você falou comigo, eu gostei muito da forma que você falou comigo, e eu estou precisando de uma pessoa para começar hoje. Aí eu, sou essa pessoa, prazer. Aí foi assim que eu comecei, né? E eu creio que foi o Senhor que abriu essas portas, porque eu orava muito por isso. E foi assim que eu iniciei na área, né? Tu sente que tu quer abrir um negócio pra tu sobre esse ramo de fisioterapia? Porque como tu já tem a loja de roupa, né? É uma coisa, mais uma coisa, né? Pra ti. Aí vai ficar uma coisa bem... Pra ti, uma coisa... Vai ficar muita coisa, né? Pra tu. Na verdade, é um sonho abrir um seu próprio espaço, né? Mas no momento, eu não vejo isso para o meu atual momento, né? Talvez uma coisa para o futuro. Por quê? Abrir uma clínica para adulto é uma coisa. Abrir uma clínica para crianças é outra coisa. É exatamente o que eu falei sobre os pais. Você tem que saber lidar muito com o pai, com a tia, com a avó, com o avô. E é muita demanda, né? E precisa de muitos recursos. Mais do que uma clínica para adulto, você precisa de muitos recursos para você abrir uma clínica pediátrica. E quem sabe, né? Assim, os caminhos, né? Só o Senhor conhece. Mas sempre tem aquele desejozinho, né? A pessoa que trabalha de forma autônoma ou é prestadora de serviço, ela sempre tem esse... E se? Né? Com certeza. Eu ainda não sei. Tu falou, antes da gente começar o programa, que a área da pediatria ela é bem vasta. Aí eu queria saber qual tipo de atendimento dentro da pediatria tu se identifica e como que funciona a tua atuação. E na Supera Kids tu disse que trabalha com reabilitação. Seria reabilitação o tipo de atendimento que tu gosta de fazer dentro da área da pediatria?
Sim. Atualmente, eu gosto muito da parte do desenvolvimento infantil, né? Trabalhar com crianças, na estimulação precoce. Gente, eu amo. Todo mundo ama um bebezinho, né? Todo mundo ama. Com certeza. Então, ver aquela criança atingindo todos os marcos do desenvolvimento e você fazendo parte daquela história e aquisições é muito lindo. Tipo, eu já peguei crianças que não sabiam nem rolar e eu saiu assim, das minhas mãos andando. Então, é uma coisa que não dá para explicar quando um pai entra e vê o seu filho conseguindo aqueles marcos que não estava conseguindo, e principalmente a marcha independente, né? Que é o andar. Eu já tive vários pacientes, tanto com a criança mesmo, para estimulação precoce, como crianças com paralisia cerebral e outras síndromes que não andavam, e a gente faz esse trabalho de marcha e elas passam a andar. Então, quando o pai abre uma porta e vê a criança andando em direção a ele, aí todo mundo chora. É impossível não chorar. É impossível não chorar, é muito bom. Então, eu gosto muito dessa área de reabilitação e estimulação precoce, mas eu também atendo fisioterapia respiratória. Inclusive, é uma das minhas maiores demandas particulares hoje. Essa mudança de clima, né? Tudo que está acontecendo, assim, hoje em dia, nessa época do ano, acaba aumentando muito essas infecções respiratórias. Aí eu também ajo dessa forma. E geralmente é em domicílio. Eu vou na casa do paciente, aí eu atendo aquela criança e fico com vínculo aí até entrar ali na pré-escola. Depois de 2 anos, eu também fico acompanhando, né? Porque todo mundo sabe. Depois que entra na escola, as crises respiratórias aumentam muito mais. Então, e a minha maior paixão agora, atual, porque eu fiz um curso recente, é na terapia visual, né? Que eu também atuo. Então, eu trabalho com as disfunções visuais corticais. Então, é uma área nova e aqui no Fortaleza, Ceará, né? Tem poucas pessoas especializadas nisso. Então, é algo que eu também estou entrando e eu quero muito trazer muitas coisas boas para cá, muita ciência baseada em artigo científico, né? Baseada em evidências, para a gente conseguir trazer o melhor para essas crianças, né? E sobre o curso, né, que tu falou, achar profissionais da área é mais fácil aqui em Fortaleza? Depende. Então, Especializados é mais difícil por conta da aquisição dos cursos que são mais caros, né? Então, eu falo assim, de cursos de 10 mil reais, 20 mil reais, 15 mil reais. Então, são cursos bastante caros. Então, é difícil você encontrar profissionais que tenham essa carta, né? Talvez um pouco, vamos dizer assim, profissionais novos, jovens, né? Respondi? Responde. E o que é o desenvolvimento motor infantil e como ele funciona? Tem como tu falar pra gente? O desenvolvimento infantil, ele é assim, as crianças quando elas nascem, né, elas têm um programa, vamos dizer assim, de uma forma mais prática de entender, elas têm um programa que já vem embutido nelas mesmas, para fazer um desenvolvimento independente, né? E esse desenvolvimento ele acontece de crânio caudal, que a gente chama de cima para baixo, né? E é um desenvolvimento involuntário. A criança não precisa fazer muitas coisas para conseguir adquirir esses desenvolvimentos, né? Não precisa de estímulo. Assim quando nasceu, eu preciso de um fisioterapeuta para estimular. Não é. A gente sabe que as crianças elas têm tipo um programazinho que faz esse desenvolvimento acontecer, né? Aí, o que acontece? Essas crianças precisam de um ambiente, lógico, seguro para que esse desenvolvimento aconteça de forma natural. O que eu digo um ambiente saudável é um chão para desenvolver, porque às vezes os pais têm aquela super proteção, aí colocam muito em cima da cama, em cima do sofá, e a criança ela precisa vivenciar o chão para conseguir alguns marcos do desenvolvimento. Então, o desenvolvimento infantil, ele existe em marcos motores, né? A primeira coisa a ser desenvolvida numa criança vamos dizer, de aquisição funcional mesmo, é o motor, né? A primeira área desenvolvida é o córtex pré-frontal, que fica responsável pelo motor primário. Então, ele vai conseguindo a aquisição de cabeça, depois de sustentação cefálica, e depois vem senta o tronco. E consegue segurar. Aí depois vem rolar, e depois vem sentar, engatinhar e depois andar, né? Então, existe uma cronologia
para o desenvolvimento infantil acontecer, né? Então, aí nesse processo de desenvolvimento, que às vezes acontece algumas desordens motoras e atrasos motores também. O atraso motor nada mais é de que aquela criança precisava adquirir tal marco do desenvolvimento. Por exemplo, 6 meses, todo mundo sabe que a criança precisa sentar. Então, se 6 meses, até 7 meses, a criança não sentou, isso é um alerta, né? Mas um alerta maior ainda é as crianças de 3 meses que precisa ter controle cefálico, né, de sustentar aqui a cabeça e não tem. Então, isso é um alerta muito grande para os pais para procurar algum profissional especializado na área. Prestar atenção em cada fase e o que cada fase representa. Então, tu pode só demarcar um pouquinho mais pra gente sobre essas fases de quando a criança tá atrasada, para os pais poderem prestar atenção, para quem tá assistindo poder ficar atento. É porque é muito específico, né? Mas a gente precisa... Porque cada mês é um desenvolvimento muito grande para uma criança. Então, existem muitos marcos alcançados em cada mês. Inclusive, existem livros, né, que retratam especificamente cada marco. Né? Mas o principal depois do recém-nascido, né, naqueles primeiros meses de vida, a única coisa que eu recomendo para essa faixa etária é colo, é aconchego, é sentir o afeto da mãe. Não precisa estimular nada, porque hoje em dia, como estão se falando cada vez mais em estímulos, os pais estão hiperestimulando seus filhos cedo demais. Sim. Então, isso já é um alerta para ser falado, né? Então, depois do recém-nascido, ali começa o primeiro, segundo mês de vida. O que eu indico é colocar no chão para que essa criança comece a iniciar esse fortalecimento muscular, né? De cabeça, porque quando ele levanta a cabeça, ele já vai fortalecendo os outros músculos da coluna, e assim vai. Então, ali, nos 2, 3 meses, tem que ter esse controle cefálico, né, de sustentar a cabeça, não é mais aquela cabeça bem molinha. Tem que já começar a colocar a mão no chão, é muito importante. Mas essa vai ser uma mão mais fechadinha, né? Então, não precisa se preocupar se o seu bebê tá ali com a mão fechadinha, porque também é um reflexo primitivo, normal tem. Depois disso, aí ele vai tendo aquisições um pouco mais altas, que a gente pode dizer, vai fazendo uma esfinge entre 4 meses. Esfinge? Esfinge é quando a criança está toda de bruços no chão, que aí nessa época se fala muito em tummy time, que é uma forma que a gente coloca a criança deitadinha de barriga para baixo. Entendi. Né? Que é a partir desse momento que a criança vai tendo essas aquisições. Se ela ficar deitada direto, assim, vamos dizer assim, de costas, né? Porque não dá um termo muito técnico. Ela não vai conseguir muitas aquisições. Então, é importante essa vivência do tummy time para ela começar a desenvolver, ter mão no chão. Também nesse processo de 4, 5 meses, ele começa a levar a mãozinha na boca, o pé na boca, que isso é muito importante para o fortalecimento abdominal, para o alongamento dos extensores da coluna. É uma grande demanda, assim. Muita coisa, É muita né? coisa. O importante dos 3 meses, né? Aí depois vem uns 5, 6 meses que já vem a criança tem que já saber rolar, pivotear, que é, por exemplo, ela tá aqui, ela consegue ir para esse deitada, né? Ela consegue ir para esse lado e fazer um pivoteio. Né? Então, Entendi. é importante que ela faça isso 6 meses sentando, 7 meses, 8 meses ali já um processo de engatear. Aí vem 10 meses, já começa a ficar em pé, tem que ficar em pé sozinha. 11 meses marcha lateral, até 1 ano aí começa a marcha independente. Então, uma forma dos pais ajudarem nesse desenvolvimento das crianças é deixar eles livres. Isso. Deixar sentar no chão. Isso, não super proteger, mas é importante que os pais participem desse processo. Gente, é um processo único, é um processo lindo. Eu trabalho nisso, eu vejo, né? Então, não é gastar tempo, ganhe tempo com o seu filho durante esse processo, né? Porque a partir do momento que ele vai adquirindo esses marcos, ele vai aprendendo coisas que só você vai conseguir ver. Né? E você cria um elo maior com a criança. É fundamental. Principalmente nesses primeiros 1000 dias de vida, o vínculo materno, o vínculo com o pai, enfim, é fundamental. E sobre o andar cedo, né? Ou ao contrário.
tipo assim, ela consegue ter no futuro como é que eu posso dizer? Ter mais habilidade motora, né? Não necessariamente, não. Cada criança, por mais que a gente fale de marco do desenvolvimento, algo que precisam ser atingidos, cada criança tem um seu tempo, tem um seu ritmo, certo? Que se passar desses períodos que eu tô falando, precisa de atenção, certo? Mas só porque uma criança andou cedo, não quer dizer que ela vai conseguir pular cedo, quer dizer que ela vai conseguir correr de forma independente, que ela não vai poder escalar. Cada criança tem o seu desenvolvimento específico e dependendo do ambiente que ela vai estar inserida é que vai dizer que se ela vai conseguir outros marcos mais cedo ou não. Por exemplo, eu conheço pais que entendem sobre isso, até mesmo terapeutas, e na própria casa deles, no próprio quarto da criança, eles já colocam estímulos para isso. Tipo aquela escada que você já vai pegando assim, coisinhas na parede para a criança escalar. Enfim, outras coisas que podem estimular esse desenvolvimento. Então, tem pais que levam as crianças para esportes, que acabam desenvolvendo outras habilidades, né? Então, é um ambiente que forma muito a criança. Não é só eu adquiri esse marcos mais cedo, então quer dizer que ela vai adquirir tudo mais cedo, não é? Falando assim em coisas que ajudam, né? Eu lembrei muito agora dos equipamentos Montessori. Tu usa? Como é que é assim? Porque hoje em dia os pais estão bem antenados. Aí vamos colocar a cama baixinha para o filho poder descer. Uma escada, ter uma independência. Enfim, fala um pouquinho pra gente. Na clínica, a gente não utiliza esses recursos porque são recursos domiciliares mesmos, né? Sim. Não é para terapia. O objetivo desses recursos é fazer que a criança seja mais funcional possível, independente, né? Então, eu conseguir descer da minha cama sozinho, eu conseguir pegar uma gaveta, puxar e pegar o brinquedo que eu quero, eu sentar, eu ter uma rotina mais do meu nível, vamos dizer, né? Porque o mundo dos adultos é tudo muito alto. E é como se eu trouxesse o mundo da criança para ela, de uma forma mais visual. Então, as crianças conseguem visualizar mais as coisas no seu campo visual, né? Então, isso ajuda também no desenvolvimento infantil, sim. Massa. E a fisioterapia, assim, ela é indicada só para crianças com dificuldades motoras ou ela pode ser preventiva? Com certeza pode ser preventiva. Mas, hoje em dia, poucas pessoas levam os filhos de forma preventiva para fisioterapia, né? Geralmente é quando apresenta alguma dificuldade, algum atraso que chega pra gente. Mas a fisioterapia, ela estimula o movimento, né? Então, às vezes eu quero que a criança tenha um desenvolvimento melhor em algum esporte, a gente consegue segmentar atividades lúdicas para que essa criança tenha uma melhor eficácia, né, naquele esporte. Pode ser assim também. Mas é muito difícil de ter hoje no mercado pais que procuram essa especialidade. Eu fiquei assim, eu acho que até tu meio que já falou, mas eu vou perguntar só para frisar, porque eu realmente fiquei na dúvida. Tu falou que os pais precisam deixar a criança livre, estimular, né? Então, como que seria essa fisioterapia preventiva para não ter atraso no desenvolvimento? É só para acontecer o estímulo na clínica, da criança poder andar, sentar, rolar? Entendi. E falando de estimulação precoce de uma criança de bebê até 2 anos de idade, é isso? Se tiver, pode ser grande também, tipo assim. Como que funciona esse estímulo preventivo? A estimulação precoce geralmente acontece nessa faixa etária. Depois disso, como eu disse anteriormente, é muito difícil os pais procurarem prevenção se eles não estão vendo alguma coisa, entendeu? Sim. Então, nessa faixa etária, a estimulação precoce pode acontecer na clínica, tanto em domicílio. Em domicílio é muito melhor porque a gente está no ambiente da criança, então a gente consegue fazer várias adaptações para que fique cada vez melhor para aquela criança, porque às vezes o ambiente não é favorável, né? A gente consegue fazer umas modificações, tanto no chão como de recursos que aqueles pais têm, brinquedos, que às vezes os pais pensam, não, vou comprar qualquer brinquedo. Não é. Até mesmo a maioria das pessoas sabem que tem lá uma faixa etária, né? De 0. Quase ninguém vê isso daí. Mas tem. E alguns brinquedos causam risco à criança e tem outros brinquedos que causam superestimulação, hiperestimulação. Então não é indicado.
Então, essa estimulação precoce, ela acontece mais ou menos nessa faixa etária. E por que é precoce? Porque eu sei os marcos que tem que vir seguidos, certo? Então, eu vou estimular aquela criança a adquirir esses marcos, pelo menos preparar o corpo delas para que quando chegar naquele marco, ela consiga executar. Né? É impossível uma criança ficar em pé aos 11 anos, 10 meses a 11 meses, se ela não tiver um fortalecimento abdominal, se ela não tiver controle cefálico, se ela não tiver curiosidade pelo ambiente, porque ainda tem isso, né? Uma criança que não tem curiosidade, não quer explorar, ela não vai desenvolver bem. Então, a gente também tem esse intuito de estimular o explorar dessa criança. Tipo, nossa, eu tô vendo aquilo ali, eu achei interessante, eu quero ir lá buscar. Se ela não tiver esse interesse de ir pegar, ela não vai sair do local, né? Então, a gente consegue trabalhar também nisso e diminuir os riscos, né? Sim. Porque, às vezes, os pais não percebem coisas que podem trazer risco para aquele desenvolvimento. Tanto coisas simples, como fumar, que as pessoas mesmo... Ah, não, eu fumo, mas eu fumo do outro lado. Mas, infelizmente, a criança é afetada por isso. Barulhos muito grandes, a criança pode ser afetada. Enfim, existem muitas coisas que podem ser evitadas no estímulo, tanto em casa como na clínica. Tá bom? Pelas orientações. Sobre o uso excessivo de telas, tu acha que melhora, piora o estímulo da criança? Com certeza piora. A indicação hoje que nós temos é que as crianças possam ter contato com telas depois de 2 anos de idade. Ponto. Antes disso, as crianças não é para ter o contato com telas. No entanto, não é como se for dizer, é fora da realidade. Porque às vezes a mãe tá na cozinha, quer fazer alguma coisa e a criança precisa de alguma coisa e ela coloca a tela para que ela fique ali intertida, né? Porque isso eu já vi acontecer assim dentro de casa mesmo, né? Dentro da minha própria família. Isso, né? Tipo, eu preciso fazer tal coisa, eu não consigo ficar com a criança no momento, eu vou ligar aqui uma TV pra criança ficar distraída. Então, não quero cuidar desse menino, vai ficar quieto. Não, mas então, não é só o fato de querer cuidar, as mães querem cuidar. Sim, só que precisam fazer as coisas da vida diária, né? Tipo, lavar roupa, lavar tudo, né? Uma louça, enfim. E às vezes elas acabam recorrendo a telas. O que eu indico existem muitos cercadinhos que você pode utilizar, né? Coloca perto de você está ali na sala, na cozinha, fazendo alguma atividade, bota ali o cercado, coloca alguns brinquedos e deixa aquela criança desenvolver. Ou bota um tatame, porque às vezes a casa, né, você consegue ver, da cozinha você consegue ver a sala. Então você tenta deixar aquela criança se desenvolver no chão com os recursos e brinquedos que ela tem. Isso é uma forma de você retirar a tela. A tela hoje em dia é prejudicial e muito, porque as crianças elas são acostumadas a hiperestímulos. Imagina só, vamos assistir Galinha Pintadinha. De repente, em menos de 2 segundos muda a cor, é música, é brilho, várias coisas ao mesmo tempo. Aí, quando você vai conversar com você, o que eu vejo assim no seu rosto? Tipo, eu não vejo a mesma intensidade de cor, eu não vejo a mesma intensidade de música, eu não vejo a mesma intensidade de estímulo. E o que acontece? Que às vezes as crianças ficam sem estímulo para conversar, para interagir com o outro. Né? Exatamente. E isso pro autismo, hoje em dia, é muito prejudicial também por isso. Porque eu acabo tendo aquele nível de dopamina, porque toda vez que eu tenho um estímulo, eu aumento o meu nível de dopamina, certo? Então, eu tô acostumado com o nível de dopamina aqui, por uso excessivo de telas. Quando eu tiro a tela, meu nível de dopamina baixa e eu tenho que interagir com outro que não consegue equivaler o mesmo nível de dopamina que uma tela. Então, é muito prejudicial em muitos sentidos, né? E sem falar que, quando uma criança ela tá sentada ou deitada assistindo uma TV... a única coisa que ela faz é virar a cabeça. E eu preciso que ela adquira vários marcos do desenvolvimento. E para isso ela precisa se movimentar. Então, ela causa essa... A criança não se movimenta, né? Então, ela acaba não tendo os outros marcos do desenvolvimento também, né? Impacta até na fala, que as pessoas pensam, não, ela tá escutando. Mas não é a mesma coisa de me ouvir mexendo a minha boca e falando. Não é a mesma interação, não tem imitar, contexto. Né?
principalmente a falta de contexto. As crianças só aprendem diante de contextos. Por exemplo, vamos comer, olha, olha aqui a banana, né? Então, ela consegue olhar, identificar que aquilo é uma banana, ouvir o som da banana e ver a sua boca pronunciando banana. Então, é muitas coisas em um contexto e você aprende muito mais assim. A gente é assim, né? Quando pega uma coisa isolada pra gente aprender, aí vai num contexto, ou seja, uma prática, é totalmente diferente. A gente aprende muito mais. Deu pra responder? Com certeza. E, assim, falando em brincadeiras, no começo, que tu disse que quando, no lugar de oferecer telas, é interessante oferecer brinquedos e coisas que estimulem essa criança de outra forma. E também relembrando um pouco uma fala que tu deu no começo, sobre o lúdico. A fisioterapia infantil, ela precisa ser lúdica, ter brincadeiras para poder ser efetiva? Com certeza. Sem a brincadeira, você não consegue nada com a criança, porque a criança aprende brincando. Não é sério, né? Tipo assim, a criança não entende. Ela só entende por meio da brincadeira. Então, é por isso que a gente utiliza esses recursos, né? Os brinquedos, a interação com a própria criança para que ela consiga aprender. Então, é primordial. Não dá para trabalhar sem o lúdico. Sim, com certeza. Dia 21, né? Não, dia 28 de fevereiro é celebrado o Dia Nacional das Doenças Raras, né? E quais são as doenças mais raras, comuns, que afetam o desenvolvimento motor? Tá. Aí a gente tem a AME, né? Que é a atrofia espinhal. Então, ela é uma doença que atinge muito essas crianças, mas é raro. Tem a Rett, síndrome de Rett, que também atinge. Tem... Deixa eu tentar lembrar aqui. Porque como são raras, né? A gente recebe poucos e hoje em dia está crescendo muito o número de síndromes desconhecidas. Então, a gente tem muitas crianças que têm síndromes que não foram identificadas, mesmo fazendo todos os exames possíveis. E tem síndromes com muitos nomes novos. Tipo, cada criança é uma síndrome diferente, um nome diferente, né? Então, a gente tem mais ou menos essas síndromes. A mais conhecida é a síndrome de Down, que também teve o dia agora, né? Da síndrome de Down. Mais ou menos essas síndromes. Eu posso estar esquecendo aqui algumas importantes. Tem a de Duchenne. A de Duchenne são crianças que começa uma doença degenerativa, né? Que o início dela é ali naquela fase de 2 anos, que ela começa a perder esses marcos do desenvolvimento. De repente a criança andava e depois para de andar. Enfim, ela é progressiva também. A maioria das doenças são degenerativas, genéticas e progressivas. Tu pode falar como é que ela afeta, como é que ela vai se desenvolvendo no corpo da criança? Pronto. Qual delas? A primeira, pode ser. Que tu falou. A AME. Isso. Pronto. Porque eu nunca tinha ouvido falar sobre ela. Não. Pronto. A AME, eu não tenho atualmente crianças com AME, né? Aí eu não tenho atualmente crianças com esse perfil, né? Mas eu já atendi crianças com Duchenne. E eu acho que eu posso falar até com mais propriedade, mas existem pessoas especialistas nessas doenças raras, tá certo? Inclusive na AME. Então, a minha antiga professora de faculdade, a Cristiane, ela é especialista nessa área. Então, se você tiver algum filho, né, com essas características, você pode procurar ela também. Cristiane o quê? Eu acho que é Cristiane... Depois eu pesco, depois eu digo pra vocês. Acho que é Cristiane, não é Almeida. Me fugiu aqui o sobrenome. Tudo bem. Não sou muito boa com nomes. Então, a de Duchenne, que eu já cheguei a atender crianças, ela chega e começa a ter... Tipo, o relato mais dos pais nossa, meu filho andava, meu filho corria, meu filho fazia várias coisas e hoje não faz mais. Né? Geralmente é esse relato. Tipo, começou a tropeçar, começou a cair, começou... a ter dificuldade de levantar do chão. Então, é uma doença que tem até uma característica peculiar de como essas crianças levantam no chão, que elas vêm tateando o chão, depois a própria perna para conseguir ficar em pé, né? Então, é bem característico esse sinal. E outras coisas que essa criança começa a ter uma fraqueza muscular maior, começa a ter, até às vezes...
uma perca cognitiva também. E ela é degenerativa, então ela vai começando a perder esses marcos. Depois ela não passa mais a andar, depois ela não, primeiro ela não consegue mais correr, depois é andar, depois não consegue mais segurar um tronco direito e ela vai perdendo esses marcos, né? Até ficar, tipo, mexendo mais só a cabeça. Isso é, tipo, aterrorizante, né? Para um pai que viu seu filho, nossa, meu filho era saudável, ele tinha tudo e de repente perde tudo. Doenças degenerativas e progressivas são horríveis, né? Tipo, para todo mundo, né? Porque você tem aquele vínculo, você tem um sonho para aquele seu filho de ter uma família, de cursar tal faculdade. Enfim, os pais, né, idealizam muito o mundo ideal para os seus filhos e ver tudo isso se perdendo é muito difícil, né? Mas atualmente também a meu público maior, além dessas síndromes diferentes, né, é paralisia cerebral. Então, isso eu posso até falar com mais propriedade, né? A paralisia cerebral, ela é algo que aconteceu ou durante a gestação ou quando a criança nasceu, que aconteceu uma interrupção no cérebro, às vezes de oxigênio, às vezes de outros fatores, né, que também é multifacetário, que aquele cérebro faz uma pequena hemorragia ou para em uma região do cérebro, né? Então, a criança já nasce com alguns sintomas da paralisia cerebral, que ela é não progressiva. Então, é uma doença que ela não progride. Às vezes, por pior, né? Por melhor, a gente consegue alcançar muitos marcos. Então, aí é uma criança que precisa de atendimento desde quando nasce. A maioria das síndromes, na verdade. Que são reconhecidas antes, né, durante a barriga, intrauterino e pós o nascimento. Então, é preciso de acompanhamento desde quando nasce até a vida toda. Então, tem muitas crianças com paralisia cerebral e existe uma classificação específica para essa faixa, para esse grupo. Tem níveis de acometimento, né? Tem crianças que só tem uma parte do corpo hemiparético, ou seja, que não tem força. Tem outras crianças que os dois membros são acometidos, mas ele consegue ter alguma funcionalidade, só que não é da mesma forma. Tem outras que completamente, só mexe a cabeça e olhe lá, não tem não consegue nem segurar a cabeça. Então, existem muitos níveis e hoje a gente tem várias classificações para essa faixa etária, porque é a maior demanda, eu acho que é da neuropediatria, é a paralisia cerebral, né? Antes das síndromes e do autismo, né? Pelo menos era a faixa etária. Nesse caso, já que a paralisia cerebral ela não é uma doença progressiva, a fisioterapia, ela consegue reverter alguns casos em relação ao motor? A gente tem uma classificação que se chama GMFCS, certo? Essa classificação, ela me diz se a criança é classificada no nível 1, 2, 3, 4 até 5, que é nesses comprometimentos, né? Tipo, crianças que não se mexem de jeito maneira. Então, ela é uma classificação 5. Aí, dentro dessa classificação 5, a gente tem as faixas etárias, né? De recém-nascido até um pouco ali a faixa adulta, né? 18 anos. Então, cada faixa etária, a gente tem marcos específicos para aquelas crianças. Então, geralmente, é aquilo que elas vão adquirir naquela faixa etária. Então, a gente estimula para que elas adquiram aquele marco, né? Vamos dizer assim. Então, a fisioterapia, ela trabalha dessa forma. Por exemplo, eu tenho crianças de nível 2. Então, são crianças um pouco mais funcionais que andam, né? Mas eles têm uma marcha muito tardia. Então, às vezes, é uns 3 anos, 2 anos que eles vão conseguir. E olha lá, dependendo de muito estímulo, né? Aí, a gente trabalha para que essa criança adquira essa marcha. Depois, a gente trabalha para que ela consiga pular ou subir, descer escadas. A gente trabalha para que ela adquira um movimento de andar de bicicleta. Coisas funcionais, né? Da faixa etária específica dessas crianças. Então, cada nível existe um trabalho diferente, né? E hoje em dia se utiliza muito uma abordagem, que é o Bobat, que eu fiz esse curso ano passado, né? Que é um modelo neuroevolutivo, que é o mais eficaz e o mais reconhecido na área para tratar disfunções neuromotoras, né? Então, existem
formas específicas da gente tratar essas crianças. Geralmente as pessoas conhecem muito mais. Aquele Bobbit que usa rolo, que usa bola, que usa alguns recursos. Né? Mas o Bobbit é muito mais que isso. O objetivo maior é a gente tornar aquela criança, independente do seu nível, mais funcional possível de acordo com a sua potencialidade. Então, a gente vai estimular essa potencialidade e estimular o ambiente para que ele adquira tudo que ele pode. E ser tanto funcional, tanto para ele como para a própria família, né? Porque a gente não pode esquecer que a família também é muito afetada por essas crianças que têm alguns atrasos do desenvolvimento, né? Algumas síndromes e doenças. Enfim. Sobre o SUS, hoje ele tem muitos projetos, né? Com trabalhos, né, sobre fisioterapia, sobre o tratamento, como tem aqueles tratamentos de TDAH, né? Pronto, eles têm muito tratamento. Mas tu acha que eles dão o suporte necessário sobre isso? Todo mundo sabe que o acesso ao SUS é um pouco mais difícil, né? Na teoria, é um modelo muito lindo, né? E seria incrível se fosse praticado de acordo com como está na teoria, né? Mas, infelizmente, hoje não é. Então, você consegue, sim, ter acesso a alguns recursos e alguns tratamentos pelo SUS, mas é muito mais demorado. E como a gente fala de atendimento precoce, estimulação precoce, tudo antes, daqui que você consiga sair da fila de espera. Sair da fila de espera para conseguir alguma coisa é muito mais difícil. Ela tem se desenvolvido mais, né? Hoje, o único ambiente que eu conheço que recebe essas crianças é o NUTEP, né? Que é o núcleo da UFC que você disse, né? Que eu já falei sobre ele. E o Sara Kubitschek, que é um hospital que ainda presta suporte a essas crianças. Às vezes eles conseguem oferecer andador, talas, recursos que a gente precisa, tanto nos atendimentos como na vida diária da criança, né? Então, eu conheço esses dois suportes que o SUS oferece. Né? O NUTEP ele também tem uma oficina de órtese, prótese, enfim, que também ajuda. O Sara também dá. Mas é um pouco mais difícil. E eles não... O NUTEP até ele consegue dar um tratamento contínuo, mas existe uma classificação específica para você entrar, para você permanecer. Existe um período que você tem que sair. Então, eles não conseguem dar continuidade depois que a criança sai. Né? E o Sara, ele é muito mais... Pelo menos a minha prática clínica, né? O que eu percebo dos meus pacientes eles têm uma consulta específica a cada 6 meses, uns retornos dessa forma. Aí eles analisam a criança e vê se eles podem utilizar algum recurso, dar algum recurso, né? No mais é isso, não tem aquele tratamento diário, porque a maioria das minhas crianças eu atendo de 3 a 5 vezes na semana. Então, né? É uma coisa bem extensa para eu ter um retorno a cada 2 meses, a cada 6 meses. Tu disse que o SUS aqui em Fortaleza está mais ou menos na tua visão, né? Com 2 unidades. Então, assim, a rede privada, hoje em dia, tu consegue ver que está bem equipada? Com certeza. Quem tiver a oportunidade que vá, né? Então... A maioria dos pais, né? Que tem um pouquinho mais de condição, eles adquirem plano de saúde. Que é o que salva, né? Porque é o que você consegue ter um atendimento multiprofissional. Não é só da física, você consegue fono, TO, psicologia, você consegue uma gama de profissionais, geralmente em um mesmo local, né? Então, facilita muito, por mais que ainda seja difícil, tanto para esses pais, como para os próprios profissionais que adquirem esse método de trabalho também, né? Trabalhar por plano de saúde, obviamente, é totalmente diferente de você trabalhar de forma particular. Então, existe uma margem de valores diferentes e também um pouco de desvalorização profissional, também por conta que a gente fica muito refém do plano de saúde. Que, na minha visão, era para o profissional dizer o quanto ele vale, não um plano de saúde taxar, você vale isso. Né? Então, existe muito essa diferença pro profissional, mas para os pais, com certeza, é muito melhor, né? E consegue até um atendimento mais de qualidade do que de um SUS, ou porque às vezes vocês sabem, todo mundo já utilizou o SUS, às vezes é um profissional para vários pacientes. Sim, então, não é diferente para a área da pediatria. Deixa eu te fazer mais outra pergunta em relação ao desenvolvimento infantil. Tu acha que
só o trabalho do fisioterapeuta já ajuda nesse desenvolvimento ou é importante ter a equipe multidisciplinar? Com certeza a equipe multidisciplinar, né? Porque cada uma tem a sua especificidade, a sua, vamos dizer assim, sua área de domínio, né? A TO tem um papel fundamental hoje em dia. Andam juntos, com certeza. né? Lá na clínica a gente tem até essa vivência, né? De conseguir atender em conjunto, que eu acho que era o ideal, o sonho, a Alice das Maravilhas, mundo, né? De conseguir um atendimento que todas estejam juntas, né? Por quê? Eu, físio, por mais que eu tenha uma visão geral do corpo, e conhecimento e cursos para que me dão esse embasamento, eu não consigo tratar disfunções da boca, né? De fala. É totalmente diferente. Eu vou conseguir aquisições motoras, que com certeza vai impactar na fala, certo? Porque tudo é um complemento. Eu digo que a físio, a parte motora, é muito o alicerce da casa. Porque principalmente é a primeira coisa que a criança desenvolve, certo? Então, é o alicerce ali da casa. Então, você tem que ter aquela atenção no firmamento, enfim, para que ela consiga adquirir as outras aquisições. Aí vem o quê? Vem a TO, que ajuda no desenvolvimento também sensorial dessas crianças, que fala muito, TO e o desenvolvimento sensorial. E as aquisições diárias. Porque a TO, por mais que eu trabalhe focado na vida diária da criança, por exemplo, eu preciso que ele ande. Pra quê? Tipo, só pra andar? Não, pra ir pra escola, pra ir na cozinha pegar alguma coisa, pra se locomover em vários ambientes diferentes. Então, eu trago a vida diária daquela criança para um contexto, né? Do que eu quero ganhar. Ou seja, pro meu objetivo, eu trago algumas questões específicas do dia a dia. E a TEO, ela também trabalha nisso. Por exemplo, a criança não consegue vestir uma blusa. Eu trabalho a aquisição motor e a flexibilidade, alongamento, para que a criança consiga pegar e colocar a blusa na cabeça e passar no corpo. Mas a TO, ela consegue trabalhar de uma forma específica para aquela criança vestir aquela blusa. Para utilizar alguns alimentos. Tem muitas crianças que têm intolerância alimentar, inseletividade alimentar, e então as TOs entram nisso, que são texturas diferentes que as crianças rejeitam. A gente é assim, né? Tem gostos e sabores e texturas que a gente rejeita do mesmo forma as crianças, só que é uma forma muito mais exacerbada, né? Às vezes a criança não consegue tolerar, por exemplo, uma maçã, uma fruta simples. Kétila, o que é que tu acha do trabalho da equipe multidisciplinar? Tu acha que é importante ou o fisioterapeuta consegue dar conta? O trabalho multidisciplinar é super importante porque a criança, ela é um complexo, né, de várias coisas, né? A fisioterapia, ela trabalha muito a questão do motor, o desenvolvimento motor, as habilidades para adquirir funções da vida diária, né? Tipo, às vezes é pegar um copo, às vezes é andar para pegar algum utensílio, enfim, muitas coisas que a gente pode trabalhar, e os nossos objetivos da fisioterapia é em torno disso, da funcionalidade, né? O que essa criança precisa hoje para se tornar mais funcional dentro da casa dela, dentro da escola, o que ela precisa adquirir para que ela consiga, por exemplo, andar no recreio da escola, né? O que ela precisa para se socializar com outras crianças. Ela precisa adquirir não só o motor, mas desenvolver o cognitivo de alguma forma. Ela precisa falar, ela precisa ter várias outras competências para que aquele objetivo seja adquirido, né? Então, quando você tem um trabalho multidisciplinar, são várias pessoas olhando para o mesmo objetivo com olhares diferentes, que conseguem juntas, né, adquirir aquele objetivo muito mais rápido. Né? Certeza. E ter várias opiniões também, né? Exatamente. Por exemplo, a criança, ela precisa... Vou dar um exemplo de um paciente meu, certo? O Isaac. A gente queria muito que ele se desenvolvesse mais dentro da escola. Então, ele é uma criança de paralisia cerebral, de GMFCS3. Então, ele tem um comprometimento muito importante, motor, cognitivo e de fala. Ele é uma criança não verbal. E ele precisa de muitos recursos adaptativos para que ele adquira uma marcha, né? Atualmente ele anda num andador, né? Tipo aqueles de velhinho, só que um pouco mais adaptado. Mas para ambientes mais espaçosos, com muitas crianças correndo, não é seguro que uma criança que não tenha equilíbrio, que não saiba sentar, ele
pode cair para trás, ou alguma criança bater ele e desequilibrar, né? Então, não é seguro. O que a gente faz? A gente faz uma adaptação de outro tipo de andador, que a gente chama de pacer. Então, parece uma aranhazinha. Ele tem várias... É um cercadozinho de ferro, né? Que a gente coloca a criança dentro. Isso, a fisioterapia, ela faz a adaptação desse recurso. Aí a gente faz a introdução desse recurso no meio onde ele está, por exemplo, na escola. A gente foi, inclusive, na escola dele fazer isso. É muito divertido. Aí a gente tem toda essa questão de adaptação e da marcha, porque antes o Isaac nem tinha um reflexozinho de marcha, assim, de passar os pés bonitinho. E hoje ele anda para todos os lugares, né? Assim, com esses recursos. Aí depois disso, tem a questão verbal. Ele entende muita coisa, mas ele não consegue verbalizar. Mas ele consegue desenvolver alguns sons que você consegue saber o que ele está falando, né? E isso é parte da fono. Por isso que é importante. Aí a questão da TO, essa parte também cognitiva na escola, é a questão sensorial. Enfim, é uma gama de profissionais que conseguem ver o ser humano como um todo, assim como ele é, né? Por mais que eu tenha muitas especialidades dentro da fisioterapia, né? Que eu consiga ver as questões visuais, as questões respiratórias, a questão motora, não é a mesma coisa, porque são faculdades totalmente diferentes e trazem mundos totalmente diferentes. Então, é muito importante que tenha equipe multidisciplinar, tá bom? Obrigada. Agora conta pra gente a situação que tu conseguiu ver o teu orgulho ali, que conseguiu fazer todo o processo, que deu tudo certo com o paciente. Eu tenho muitas histórias, assim, legais para contar sobre isso. Antes de ter o Bobat, né, eu tinha um curso que se chama TheraSuite. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Não. Ele é um curso, ele é, na verdade, um método que foi desenvolvido lá na Inglaterra e que ele utiliza vestimentas com uma órtese específica para a criança. Foi desenvolvida com os métodos de roupa da NASA e para tirar a gravidade como se fosse quando os astronautas voltavam, eles ficavam muito tempo sem gravidade, né? E quando eles voltavam, eles não tinham força nenhuma. Então, essas roupas foram utilizadas para vivenciar aquele espaço sem gravidade e ajudar eles a adquirirem a força que eles tinham anteriormente. Então, isso foi implementado para essas crianças, né? Então, eu passei muito tempo atendendo essa área, que é o intensivo. A gente pega uma criança de segunda a sexta-feira e trabalha 3 horas com ela todos os dias, durante 20 dias. É um intensivão. Então, a gente consegue ver muitos marcos do desenvolvimento. A gente consegue ter muitos objetivos alcançados em pouco tempo, né? Diferente de uma fisioterapia sem ser intensiva, que você vai trabalhando. Às vezes, depois dos 3 meses, 6 meses, você consegue ver aquele objetivo que você traçou sendo adquirido, né? Na terapia intensiva, você consegue mais rápido. Então, eu tenho um exemplo do Otávio Daniel, que, era uma criança que veio para mim, ele conseguia até andar, só que ele andava segurando com os pais. A gente fez a introdução do andador, ou seja, deixou ele muito mais funcional, né? E eu lembro de um relato da mãe que... Porque é um processo, certo, gente? Eu coloquei um andador, mas não quer dizer que a criança vai conseguir andar sozinha por longa distância com o andador. Então, são vários processos. Aí, quando foi a última vez que eu fui avaliar ele, aí eu sempre tenho essa conversa com a mãe para saber como é que tá no dia a dia. Aí ela disse assim, Kétila, eu tava passeando com um shopping com o meu marido e o Otávio Daniel, né, que é o nome dele. E ele tava lá na frente, olhando as coisas com o andador, brincando, conversando. E eu e o Frank, que é o esposo dela, né? Andavam de mãos dadas. Pela primeira vez depois que o Otávio Daniel nasceu, assim, com ele, e eles andaram de mão dada. Andavam segurando ele. Exatamente. No meio, né? Então, isso é um vínculo, né? Do marido e da mulher, sim, diferente numa situação de vida, né? A criança tá se desenvolvendo e eles conseguem agora andar de mão dadas. Isso, mexeu muito comigo. Outra coisa, com essa criança também, eles tinham muita dificuldade de colocar e tirar ele do carro. Porque ele é uma criança mais pesada, ele hoje tem 8 anos, então é uma criança bem pesada para você ficar levando nos braços, certo? Sim. Então a mãe tinha dores fortíssimas na coluna, já estava desenvolvendo hérnia e outras coisas.
por levar bastante peso, né? Sim. Então, com essa autonomia que o Otávio ganhou, tanto de andar, isso já diminui a sobrecarga, né? E ele não conseguia entrar e nem sair do carro. Ela precisava tirar ele nos braços. E a gente colocou o Ele objetivo... tinha quantos anos? 7 ou 8 anos, quando É, ele já é adquiriu isso, que eu grandinho. vou dizer agora. Aí, a gente colocou como objetivo dele conseguir entrar e sair do carro de forma mais independente. Ponto. E hoje ele faz isso. E ela disse assim, Kétila, eu não tenho mais dor na coluna. Então, você faz um impacto não só na vida da criança, né? Mas da Que ela família. consegue ser mais funcional, mas na vida da família. É um mundo ali que é modificado com coisas que a criança consegue adquirir. Com Né? certeza. Então, e as coisas que eu mais gosto é quando as crianças conseguem, assim, andar. Tipo, quando eu estava na faculdade, eu dizia assim, meu sonho é trabalhar nessa área para fazer as crianças andarem. E hoje eu faço muito isso. E, tipo, todo mundo chora. É impossível uma criança que não andava e passar a andar que você não chore nos primeiros passinhos. É a coisa mais linda. Inclusive, uma delas, que é a Ângela Bianca, ela vai ser minha daminha de honra do meu casamento, né? E ela não andava. E, tipo, o objetivo dela é andar, aí a gente também traçou como se fosse um altarzinho, tipo, a passarela, para ela andar até o altar, né? E, tipo, ela não andava e agora ela tá andando bonitinha. Que É a coisa linda. mais fofa. Então, a gente consegue ter muitos momentos bons, assim, né? De muita alegria, de muito choro. É uma área que a gente chora muito, porque é muito emocionante ver aquelas crianças, né, adquirindo coisas que não conseguiam antes. A área do infantil é a coisa mais linda. E é o meu objetivo, né? Minha missão é, tipo, fazer com que elas entendam que elas são fortes, que elas são corajosas, que elas podem muito. Elas podem alcançar muitas coisas se assim elas quiserem e se os pais também quiserem, né? Porque hoje em dia existe o quê? Esporte paralímpico. Existe muita coisa. É um mundo Tantos que as crianças esportes, podem né? adquirir. Existe agora linguagem alternativa, né? Que você não fala, mas por conta dos recursos você consegue digitar ou entender o que você está falando. Existem várias formas que as crianças podem se comunicar hoje em dia. Então, É muito mais incrível. avançado. É né? muito mais avançado. E assim, já se encaminhando um pouco para o final, eu gostaria de pedir que você desse uma mensagem para os pais, uma dica ou algo nesse sentido, sobre o desenvolvimento infantil, para que eles tenham cuidado, para que a criança não desenvolva algum problema, algo assim. Tá. Primeira coisa que eu quero falar é que você, pai e mãe, vocês têm uma intuição muito forte sobre os filhos de vocês. Se por acaso, em algum momento, você sentiu que seu filho não tá fazendo ou tá agindo de uma forma diferente do que você achava, aquela intuição, siga ela. Porque geralmente as intuições estão certas e isso é primordial para a gente entrar de forma mais precoce, certo? Essa é a primeira coisa que eu digo. Outra coisa, não compare seu filho, né? Porque às vezes a gente... fulano andou com 8 meses e meu ainda não andou. Isso gera uma ansiedade imensa, tanto no pai como na própria criança. Porque a criança, ela sente, né? Ela é moldada pelo aquele ambiente. Então, ela sente uma pressão já desde cedo. Tipo, e mesmo que tenha algum diagnóstico, não compare. Compare ela com o que ela era antes, certo? E com o que os profissionais dizem que ela pode adquirir. Aí isso você pode estar comparando, falando de crianças que têm problemas, né, tipo paralisia cerebral, tá? Mas se é um bebê e tal, espere e acompanhe esse desenvolvimento. Outra dica é, se você tem um bebê, tá planejando engravidar, ou acabou de ser mãe, se informe, né? O conhecimento, ele muda mentes. Então, com certeza. Se você é uma mãe desde casa, você já foi ali no Instagram, procurou alguns perfis para entender sobre esse mundo. É importante a gente conhecer sobre os marcos de desenvolvimento. Hoje, existe muita conversa com os pais no pré-natal sobre isso. Tem a caderneta da criança e tem vários instrumentos que podem ajudar os pais a identificarem atrasos, né? Então, a informação é muito crucial. Outra coisa que eu gosto de pontuar é que ganhe tempo com seu filho, né? A gente aprende muito mais quando a gente tem vínculo afetivo. Então,
Gente, eu não consigo nem... As palavras faltam para expressar o quão é importante ter um pai e uma mãe presente na vida de uma criança. Se pra gente hoje... Eu tenho 28 anos, né? A faixa etária de vocês deve ser um pouquinho mais nova. É importante ter um pai e uma mãe. Imagina para um bebê, imagina para uma criança. Sim. Seja presente na vida dos seus filhos. Troque telas para, sei lá, se a sua criança tem 3 anos... Né, que às vezes a demanda, eles pedem mais. Troque por uma mesa com pinturas, telas para pintar, desenvolva arte, desenvolva outras brincadeiras, deixe ele ir para a rua, deixe ele brincar, leve para parquinhos. Não prenda o seu filho em casa com medo dele cair, porque ele vai cair, porque o desenvolvimento acontece assim, né? Tipo, eu quero saber qual foi a pessoa que andou de bicicleta pela primeira vez que não caiu. Mas é necessário a gente ter algumas alterações para ter ajustes no nosso corpo, né? Quando a gente está andando, a gente vai cair, porque a gente está aprendendo a ter equilíbrio. Então, é ter paciência, sabe? É esperar e respeitar o processo de cada criança. Então, acho que essas coisas são fundamentais a ser faladas. E sempre procure um profissional, sempre procure ajuda. Ninguém tá só. Ninguém larga a mão de ninguém, principalmente nessa área, né? Então, a gente tem muitos profissionais bons. Então, se você identificou alguma coisa, procure um profissional. Que eu sei que esse serzinho que você formou, que às vezes é a razão de você fazer muitas coisas hoje, que você quer o melhor para essa criança, você pode conseguir com a ajuda de um profissional também. Tá bom? Acho que é isso. Muito obrigada, viu, Kétila? Foi muito bom estar com você aqui. A nossa conversa foi incrível. A gente aprendeu muita coisa, tenho certeza. Não sou mãe ainda, mas eu já anotei várias dicas. Muito obrigada, viu, Kétila, pela sua presença aqui no nosso episódio de hoje. Foi um prazer é meu. Muito legal compartilhar, né, um pouquinho da minha vida, do meu mundo. E sempre que precisar, estou aqui. Tá bom? Que coisa boa. Gente, muito obrigada por ter assistido o nosso episódio. Foi incrível. A gente fica por aqui, mas a gente vai voltar, tá? Até a próxima.